Quero falar nessa manhã sobre o poder da unidade. Fala comigo, o poder da unidade. Ah, mas tá muito fraco, você não tomou café não? Fica de pé e pega a mão de uma pessoa perto de você e diga para ela, a unidade tem um poder sobrenatural. Fala de novo, a unidade tem um poder sobrenatural. É isso mesmo. Abre a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 11. Olha, é um texto muito forte. Chega para cá mesmo. Olha, essa manhã pode mudar completamente a sua vida no sentido de entender essa primícia, esse princípio de Deus. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 11. Olha, a terra toda tinha uma só língua, fala, uma só língua, e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. E então disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toca no céu. E façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor, o povo é um, fala, é um, e todos têm uma só língua, fala, uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a linguagem de outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém. Amém. Esse é o texto, pode estar sentado. Esse é um texto muito forte da Bíblia, muito forte mesmo. Olha bem, toda a terra, eu não sei se você acredita nisso, né? Mas Deus criou Adão e Eva. Acreditando você ou não, foi assim que aconteceu, tá? A ciência tenta explicar qualquer coisa diferente disto, e começou com Darwin, né? A esposa de Darwin era uma cristã muito fervorosa, e eles tinham uma filhazinha, mais ou menos aos 10 anos, ela ficou muito doente, e aí a mãe orou muito, e Deus não curou, e ela morreu, e aí o homem ficou doido, não é verdade? Com Deus. E aí ele tentou provar a vida inteira que Deus não existia. No final da vida dizem que ele se retornou, mas ninguém fala sobre isso, né? Retornou ao Senhor. Mas aí tentou provar que Deus não existe. Mas a verdade é que o que a Bíblia diz, e eu creio, é que tudo que é vivo evolui. Amém ou não amém? Fala comigo, tudo que é vivo evolui. Fala, Deus criou todas as coisas com propriedades para crescer. Amém? Tudo que Deus criou, matérias vivas, tem poder de crescer. Amém? Então, evolução é um negócio bíblico, amém? O ser humano está evoluindo, está. As formigas estão evoluindo, estão. Não sei lá na sua casa. Lá em casa, por exemplo, quando eu casei é diferente. Mas agora, as formigas, quando aparecem, né? De vez em quando a gente as mata. Mas quando aparecem, aí elas ficam lá. Elas estão lá andando e tal. Eu acendo a luz e elas param, como se estivessem mortas. Já viu isso, não? Para naquela divisão do piso. Não tem formiga nenhuma. Você apaga a luz e elas começam a mexer. Estão evoluindo.
estão. Estou te falando. Os animais evoluem. Deus deu poder para a gente evoluir. Amém ou não amém? Fala para o seu irmão aí, você pode crescer, querido. Não, fala mais forte. Deus quer que você cresça. Evolução é um negócio que Deus criou, joia. Agora, a evolução das espécies, aí nunca foi provado. É uma teoria. Está certo? E a gente tem alguns elementos da natureza. Não é a minha área, viu, querido? Não é a minha área e nem seria eu a pregar, mas a pastora Leila pediu para eu trazer a palavra nessa manhã. Então, olha bem, tem até algumas coisas, por exemplo, o cavalo cruza com o quê? E nasce o burro. O cavalo cruza com outra espécie. Qual outra espécie? Hein? Não, a égua aí é normal, né? Mas o cavalo cruza com o jumento, é isso? Então, o cavalo cruza com o jumento e nasce a mula ou o burro. Mas ele não reproduz. Tá certo? Não. Mistura de espécies não gera outra espécie. Não. Tem um punhado de exemplo disso, tá? Mistura de espécies não gera uma outra espécie. Para ali. Tá certo ou não? São muito parecidos, mas para ali. Então Deus mostra essas coisas muito fortes na natureza. Mudança de espécie, não. Aí não. Evolução das espécies, aí não. A barata foi evoluindo e tornou uma lagartixa, e tornou uma lagartixa, né? E tornou um cachorro, e tornou uma girafa, e tornou um ser humano. Aí não tem, são teorias, não tem prova nenhuma para isso. Que saiu de uma ameba e virou um ser humano tão complexo disso, não tem nem lógica na física. As leis da física, leis comprovadas, é que as coisas se deterioram, as coisas se desfazem, não é verdade? Não as coisas se organizam, não tem essa lei na física. Na verdade, não tem. Já pensou? Você joga um relógio, joga ele assim, agora os relógios são bateria, mas aquele punhado de peças, joga assim, e aquelas peças se organizam. Não existe nenhuma comprovação científica, são teorias. Então dizer que as coisas, uma ameba, um animal, e aí se tornou um ser humano tão complexo como a gente, aí não tem não. Não tem prova, é teoria. Pois é, mas vamos lá. Então Deus criou Adão e Eva, amém ou não amém? Tinha uma só linguagem, amém? Você pode pensar, os chineses têm algumas teorias que eles são diferentes, e de repente você pode pensar assim, não, Deus criou um ser humano lá na Ásia, criou um casal lá, criou um casal aqui, um vermelho, um amarelo, um negro. Pode até ser porque, não sei, pode até ser, porque tem histórias diferentes de todas estas áreas. Pode ser, tem essa teoria também, no passado teve, muita gente pensava assim. Agora, que uma coisa insignificante tornou um ser tão complexo como a gente, aí não. Aí é complicado. Agora, tinha uma só linguagem, não é a minha área, não sou cientista, não sou biólogo, não é a minha área. Mas é muito simples isso, pelas teorias da física. Eu fiz matemática. As teorias da física não dá base para isso de maneira nenhuma, mas nunca. Tem muitos cientistas, eu tenho um livro de 700 cientistas cristãos provando que não tem condição disso. 700 cientistas cristãos. Um livro, e vende por aí, mas vende pouco, né? Mas tem muita gente provando a respeito disso, amém? Não tem, nem que o mundo tenha esses milhões de anos. Esses cientistas provam que o nível de níquel, por exemplo, que vem dos rios para o mar, o mundo, da maneira que está hoje, tem no máximo 10 mil anos. Aí combina com a Bíblia. Mas muitos cálculos, não é gente boba, não. Tem muitos cientistas da NASA, cientistas de todos os lugares, porque provam essas coisas. Mas você sabe que a mentira, infelizmente, para o ser humano, vale mais do que a verdade. Sabia disso, não? Estava lá no Éden, Adão e Eva,
Deus falou, não faz isso. O diabo falou, não, pode fazer que não. Uma cobra. Adão e Eva acreditou mais na cobra do que no criador da cobra. Olha que doideira. O ser humano é muito inocente no sentido do que ele acredita. Ele gosta de novidade. Gosta do que ele não tem a prova, mas é diferente, ele gosta. Então tem essas coisas. Aí havia uma só língua. Se foi através de Adão, aqui tinha mais ou menos 2000 anos a criação, 2250 anos mais ou menos. E aí Deus, o ser humano era tinha uma só linguagem. E aí veio o dilúvio, porque o ser humano começou a fazer coisas diferentes. Por que veio o dilúvio? O ser humano se tornou mau. O ser humano se tornou desobediente a Deus. E o ser humano vivia muitos anos, sabia não? O ser humano vivia muitos anos, 800, 900 anos. Vivia o ser humano. E aí Deus falou, vou trazer o dilúvio. Como é que é o dilúvio? Havia uma camada de água, de nuvem muito forte, protegendo dos raios solares, do calor e tal. E o ser humano, a vida na terra era muito longa. E aí Deus estabeleceu o dilúvio. E aí, a partir dali, o ser humano já começou a viver 300 anos, os netos de Noé já viveram 300 anos, porque acabou essa camada de água, e agora essa chuva, esse negócio todo, e raios solares e envelhecimento, esse negócio todo começou a diminuir a vida na terra. Mas era muito longo. Deus falou, não vou ficar discutindo toda a vida com o homem, foi isso que Deus falou, não vou ficar discutindo para sempre com o ser humano. Vou diminuir o período de vida na terra. E aí Deus mandou o dilúvio. Mas mandou, depois do dilúvio, que eles se espalhassem por toda a terra. Está aí no capítulo 9, olha aí o capítulo 9, o verso 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. É a segunda vez que Deus fala isso. Com Adão e Eva, Deus falou isso com eles. Olha, vocês cresçam, multipliquem e enchem a terra. Mas eles quiseram ficar ali juntinho. Agora Deus falou de novo, porque Deus queria encher a terra, amém ou não amém? Aí Deus falou agora de novo, vocês cresçam, multipliquem e enchem a terra, amém ou não amém? Querido, pelo amor de Deus, eu falei dessa teoria porque os chineses insistem em dizer que eles são a outra raça, tá? Eu acredito que Deus criou um casal só, amém ou não amém? Que as pessoas torcem o que a gente fala, né? Então, os chineses e outros grupos, né? E os vermelhos, os amarelos, cada um defende a sua... E a distância, como é que veio, como é que foi para lá. Mas a verdade é que a gente acredita no que a Bíblia Sagrada diz, amém? A vida nasceu ali no Irã, ali era o lugar, ali é o centro onde Deus criou Adão e Eva, e pela Bíblia Sagrada. Ali tem aqueles 4 rios, aliás tinha, né? 2 deles já se desfizeram, você sabe, né? Ali aqueles 4 rios tinha, mas tem a marca do rio lá, mas 2 secaram, só tem 2 agora, o Tigre e o Eufrates, né? E estão, ali era o lugar do Jardim do Éden, amém ou não amém? Segundo a Bíblia, amém? Que a gente tem de história inspirada pelo Espírito Santo é a Bíblia Sagrada, pelo amor de Deus, amém? Mas tem esses desejos das pessoas de ser diferente, né? Como é que se torna mais negro ou mais claro? Depende do clima. Sabia disso? Não. Uma missionária assim, loira, de olhos azuis, passou na África 40 anos, ficou queimadinha, e a cor dela, por causa do clima, do ar, dessas coisas. Eu passo às vezes 2 semanas num país frio, meu cabelo fica mais grosso, até enche mais, fica até mais bonito. Aí uma pessoa, a pessoa mais escura aguenta mais uma temperatura maior. E Deus fez o ser humano evolutivo, assim, evolui. Uma pessoa mais branca aguenta mais o frio. E aí nos lugares frios, pessoas mais brancas. Amém ou não amém? E, então essa dispersão acabou acontecendo essas coisas. A evolução é um negócio de Deus. A adaptação, a gente é adaptável. Amém?
Mas é tudo um ser humano que Deus criou só. Mas aqui agora eles falavam a mesma linguagem. Amém? Falavam a mesma língua. Agora Deus, olha o que Deus falou, e isso é muito forte. Deus falou o seguinte: o povo tem uma só língua, um só pensamento, um só coração. Eles estão no mesmo propósito. Olha o que Deus falou. Não haverá impossível para eles. Não haverá nada que eles não possam fazer. Não haverá nada difícil para eles. É Deus falando. Sua tradução tem palavras diferentes aí sobre isso, não? Não haverá nada impossível para eles. Não haverá. A minha está dizendo não haverá, verso 6, restrição para tudo que intentarem fazer. Olha que forte. Deus falando. Deus colocou um princípio nesse planeta. A unidade faz crescer todo mundo. A unidade é a maneira de crescer. Amém ou não amém? Esse é um princípio do planeta Terra. Fala comigo. A unidade é uma maneira de crescer. Fala forte. A unidade é a fórmula para crescer no planeta Terra. Deus havia feito o ser humano um só. Amém ou não amém? O ser humano é um só. Amém? Deus havia feito só um ser humano. E aí diz a Bíblia que Deus tirou parte dele e fez a mulher. Amém ou não amém? Amém? Então olha bem, Deus criou um ser humano e depois fez dele dois. Amém ou não amém? É isso que está escrito na Bíblia ou não? Deus criou dele dois. E aí agora mandou que os dois fossem um, para poder gerar filho. Olha que interessante. Deus fez um só, dividiu esse ser e mandou que os dois fossem um. Só assim poderiam gerar filhos e fazer a prole crescer. Amém? Foi isso que Deus fez. Por isso que às vezes eu falo, algumas pessoas não entendem, que a cabeça é uma só. Presta atenção. Deus tirou parte do ser humano. No português é traduzido por costela. Costado é traduzido por costela. Mas Deus tirou parte do ser humano. Na minha forma de entender, você sabe que tem isso, né? É muito parecido até os órgãos internos. Deus tirou partes do homem, aquelas partes para formar a mulher. Amém ou não amém? É, isso eu vejo. A mulher tem partes que às vezes está até escondida e voltada para dentro, mas Deus criou partes na mulher e tirou partes do homem, formou a mulher. Amém ou não amém? É isso. Agora a cabeça é a mesma. Amém ou não amém? Como é que uma pessoa tem a cabeça de homem ou de mulher? Aí é formação. É por isso que está esse problemada todo aí. É formação. Tá? Formar um homem é formação. Davi disse duas vezes está escrito na Bíblia, Davi disse para o seu filho Salomão: seja homem. Para ser homem tem que querer ser homem. Cabeça de homem. É isso mesmo, é cabeça. Tá certo? E aí falta às vezes interferência do pai. Falta o menino aprender o que é ser homem. Ser homem é ter o espírito de sacrifício. É isso mesmo. Jesus falou que ele é o esposo, a igreja é a esposa. E ele falou que ele dá a vida por ela. Ele deu a vida por ela. Amém ou não amém? Então o homem é chamado, a cabeça de homem máscula é chamado para sacrificar pela fêmea. Amém ou não amém? Os meninos então têm que aprender a sacrificar, esforçar, lutar, enfrentar. Senão não tem cabeça de homem. A cabeça é a mesma. A menina é a cabeça de delicada. Amém? É isso mesmo. É criação. E a nossa geração, então, de uns 50 anos para cá, todo líder que o menino tem é menina. Vai para a escola, a mulher que está lidera. É só professora, toda líder. E a mãe que vai, o pai não interfere. E tal, tudo. E aí o negócio vai ficando difícil aí.
é cabeça. Paulo também fala aos Tessalônicos, eu penso, para que portai-vos varonilmente, como homem. Está escrito lá. Então, essa questão é questão de postura. E aí a mãe influencia muito. Menina é menina, menina é menina. Amém ou não amém? Claro que tem as diferenças, Deus colocou. E eu queria que você entendesse esse negócio. É muito forte isso. Na época de Noé estava acontecendo a mesma coisa. Olha, na época de Noé, Deus mandou, o dilúvio é aqui no contexto aqui, Deus mandou anjos para falar com Ló. Na verdade, na época de Noé estava a mesma coisa, e depois Deus falou para falar com Ló, logo aí adiante, para tirar, estava havendo muito homossexualismo, porque o ser humano gosta de coisas diferentes. Deus mandou os anjos lá, Ló deu a filha deles para os vizinhos que estavam querendo os anjos, e os vizinhos queriam os anjos e não as filhas de Ló. Olha que doideira que o mundo estava. Ser humano, que é coisa diferente, e as coisas diferentes, por quê? O desejo de evoluir, o desejo de crescer, mas aí o crescer é de Deus, mas contra as regras de Deus é um problemão. Aí eles estavam agora com a mesma linguagem, e Deus falou assim, vou ter de dispersar essa turma. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, preste atenção no texto aí. Deus tinha a mesma linguagem, e agora Deus disse no verso 6, disse o Senhor, o povo é um e todos têm uma só língua, isso é o que começam a fazer agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus está dizendo assim, eu que criei essa regra, a unidade tem um poder forte no planeta, a unidade faz qualquer coisa crescer, eles estão unidos, mesmo que seja em pecado. Eu mandei eles espalhar, eles ficaram juntos. Mesmo que seja em pecado, não haverá ninguém que os possa parar. Diz o Dr. Miles que foi a única vez que a Trindade desceu à terra. Você sabe lá em João 16, por exemplo, diz que Jesus falou para os discípulos assim, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Convém que eu vá para o Espírito Santo vir. Parece que sempre tem que ficar dois lá no céu, não é verdade? E aí ele falou, se eu não for, ele não vem, é melhor que ele venha. Porque Jesus era um ser humano. O Espírito Santo, ele pode atingir o mundo inteiro no mesmo instante. Então é melhor o Espírito Santo. Hoje é o Espírito Santo que está na condução da igreja. Mas nessa ocasião aí, olha o que estava acontecendo, presta atenção. O povo estava unido para uma coisa pecaminosa, uma coisa errada, uma coisa contrária ao que Deus mandou. E aí Deus falou, vamos descer lá embaixo. Chamou a Trindade, chamou os anjos, falou, vamos confundir, vamos criar outras línguas, porque senão não haverá nada impossível para eles. Olha que coisa forte, queridos. É forte isso? O que Deus então fez? Deus os confundiu para eles se separarem, porque senão tudo que eles intentassem fazer, eles conseguiriam. A unidade no planeta Terra, até contrário ao que Deus quer, tem sucesso. A unidade tem o poder do sucesso nesse planeta. A unidade nesse planeta é uma regra divina, traz vida. Amém, não é? Você está entendendo? Mesmo. O próprio Deus está dizendo nesse texto que nem Ele pode, no caso é claro que Ele pode tudo, né? Mas é uma regra que Ele mesmo criou. Ele, a forma dele de desbaratar alguma coisa em unidade que é contrário à sua palavra é confundir essa turma. Está entendendo? Confundir essa turma. Só isso. A igreja. Aí entra uma questão.
Como a gente pode se levantar contra uma unidade, por exemplo, uma lei contrária à palavra de Deus? Como? Estão unidos. Hoje no Brasil tem isso. Algumas leis aí que não tem como. Eles estão em unidade, eles estão unidos. É os crentes se unirem. E aí em unidade, aí a Bíblia diz que nós em unidade, se a gente estiver em plena unidade, tudo que a gente pedir, Deus faz. Amém ou não amém? Então os crentes precisam estar unidos, a igreja do Senhor unida. Aí ora ao Senhor para confundi-los, aí eles se separam e aí acaba o mal. Mas em unidade, ninguém pode fazer nada contra eles, porque é regra divina para esse planeta. Está entendendo não? É forte isso. E às vezes as pessoas usam até a palavra de Deus para isso. Usa até a palavra de Deus para isso. Preste atenção. Hitler, por exemplo, você sabe que Hitler começou, a Alemanha naquela época era um país cristão, basicamente cristão. 54% de evangélicos na Alemanha, 40% de católicos, e a Alemanha, por causa de Lutero, né, a reforma e tudo, basicamente cristã. O que Hitler fez para unir o povo? Sabe o que estava escrito no cinto dos soldados de Hitler? Deus está conosco. Vamos matar os judeus que não aceitaram Jesus. Unidade, usando coisa de Deus, usando versículos de Deus, usando palavra de Deus para fazer o mal. Para fazer coisas contrárias ao que Deus queria. Olha que coisa forte. Só a unidade, eu disse um dia desse aqui, só a unidade da Inglaterra, em oração, Church, convidou os ingleses para 6 horas da tarde, todo inglês de joelho, orando a Deus, e aí Deus confundiu o exército de Hitler. Confundiu. A Inglaterra tinha uns 20 aviões só, de guerra. O Hitler tinha 200 e não sei quantos. E aí, quando os aviões, os pilotos nazistas enxergavam centenas de aviões da Inglaterra, confundiu. E aí voltava correndo. E aí a Inglaterra os venceu. Parou a unidade. Deus os confundiu, porque o povo se uniu e orou. O que você acha que o diabo vai fazer com aqueles que estão ligados a Deus? Nós estamos unidos a Deus. Vai tentar separar a gente de Deus, uma coisa, ou separar a gente um do outro. Aí ele vence. É isso? Olha que coisa forte. Deus quer separar os irmãos, Deus quer separar os casamentos, Deus quer separar as igrejas. O diabo, desculpe. O diabo quer separar os irmãos, o diabo quer separar o casamento, o diabo quer separar as igrejas, o diabo quer separar as pessoas. Porque se a gente está unido, e se estamos unidos a Deus, João capítulo 15, tem no Antigo Testamento de texto, mas João capítulo 15, Jesus diz isso de novo. Jesus diz que Deus pode tudo, Deus é o lavador, Ele é a videira. Jesus veio para unir aqueles que creem em Deus, amém ou não amém? Fazer a sua igreja, o seu corpo na terra. Então, ele disse, se a gente estiver ligado a Deus, e estiver ligado um ao outro, verso 7, tudo que pedirem, Deus faz. E aí, ele fala mais, verso 16, ele fala assim, não foste vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Escolhi vocês para quê? Para serem um, para viverem unidos e para orar. Se a gente estiver unido e orar ao Senhor, Ele vai mudar a história. O crente, olha o que o diabo faz. O diabo é muito sagaz, né? Às vezes ele não consegue impedir a gente de estar ligado a Deus. Aí ele quer nos separar dos irmãos. Ou a gente tem ligação com os irmãos, aí ele não leva a gente a orar. Ou a gente agora está ligado a Deus, recebeu o Espírito Santo, a gente que acha que eu sozinho resolvo tudo. Sai todo demônio do Brasil, sai todo... Que beleza, que facilidade. Mas não é.
Eu tenho poder sobre a minha vida. Aquilo que eu tenho autoridade na minha família, naquilo que eu estou liderando, na minha célula, eu tenho autoridades, níveis de autoridade. Mas, em relação à cidade, em relação aí é uma outra questão. E aí precisa de unidade. Marido e mulher, como é difícil a unidade. Nós estudamos um dia desses, não sei se foi na célula onde teve um purê, e quem foi onde teve um purê? Legal demais, né? Unidade é aquilo. Um saco de batata é uma coisa, um purê é outra coisa. Amém? A gente, para ter unidade, a gente precisa de dialogar, precisa de ouvir um ao outro, respeitar um ao outro, juntar as ideias do outro com as minhas ideias, e aquilo formar a ideia. Amém ou não amém? É isso aí que é unidade. Unidade, e aí precisa disso, precisa conversar. Precisa. Eu penso que unidade é como um vento. É essencial para a vida. Amém ou não amém? Você consegue viver sem respirar, não? Pois é, para ter unidade tem que conversar. É o diálogo. Unidade é um diálogo, amém? A unidade é feita através do diálogo. É como um vento. Se quem não gosta de conversar com ninguém, ou só gosta de falar ou de ensinar, não quer ouvir ninguém, fica difícil ter unidade. Acha que só ele sabe, fica difícil ter unidade. Unidade é feita, a maneira de amassar as duas batatas e fazê-las uma, é o diálogo. O diálogo respeitoso. O outro pensa completamente diferente, mas a gente tem que ouvir. Você viu há pouco tempo, saiu aí, não sei se foi no Zap ou não, uma roupa perguntando que cor era aquela roupa, você viu ou não? Quem lembra dessa experiência, lembra? E aí a cor da roupa era para olhar a roupa e falar que cor é a roupa, né? Amém? Você lembra disso ou não? Era uma roupa que era, azul e branco, mais ou menos. Mais ou menos. Aí, olha, aquele negócio me ajudou muito com a Cláudia. A Cláudia olhou e falou, mas quem vai falar que isso aqui é de outra cor? Isso é dessa cor e dessa. Eu falei, não, Cláudia, isso é bronze. Ela falou, não, de jeito nenhum. E aí ficamos ali, e aí eu falei, poxa vida, é a maneira como ela vê a coisa. Olha que interessante. Cada um tem uma maneira de ver as coisas. E é literalmente, ela via daquele jeito. E eu via do outro jeito. Eu via outra cor. E ela via outra cor. E aí a gente riu muito, brincou muito. Mas ela, não, essa cor aqui é claro que é isso. Você que não enxerga direito. Eu falei, tá. Aí depois saiu o resultado. Eu ganhei, aquela eu ganhei, mas é poucas vezes que eu ganho, viu? E aí era do jeito que eu falei. E ela ficou horrorizada, porque ela via daquela outra cor. Você está entendendo? Unidade é o seguinte, a pessoa enxerga mesmo daquela cor, jeito, a pessoa interpreta daquela maneira, a pessoa tem mesmo aquela definição, amém? E eu tenho outra. Mas a gente precisa conversar, ela precisa acreditar que eu estou vendo de uma maneira, eu preciso acreditar que ela está vendo de outra maneira, os olhos dela são assim, a mente dela é de outra maneira, só por ser mulher, pensa diferente do homem, amém ou não amém? E aí vive a vida inteira o homem querendo que a mulher pense e seja igual ele e ela querendo, tá? Mas não é assim. E aí o que mais? Então precisa de diálogo, isso é um vento. O vento da vida. Vou dizer para você, a Bíblia fala sobre o rio de vida, pegou a semana passada, né? E tem algumas coisas assim, no planeta que simbolizam o Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado pela água, é simbolizado pelo vento, é simbolizado pelo fogo, amém? Não, amém? E o vento, então, é isso. Esse rio de vida é a mesma coisa do vento do Espírito que veio sobre a igreja primitiva, amém? E aí está escrito lá que eles tinham o mesmo coração, a mesma linguagem, amém ou não amém? É o vento.
Se você não precisa respirar, aí você não precisa de unidade. Mas se você precisa respirar, você precisa de unidade. Não tem jeito. É a fórmula de vida nessa terra, de vida espiritual. Aí você fala assim, mas e essa unidade maligna? Como é? É um vento também? É um vento. Você sabe que quando tem, preste atenção, baixa pressão, é basicamente isso. Baixa pressão e o que mais? E uma centralidade, assim, alguma coisa como centro. O vento, baixa pressão e alguma coisa como centro. O vento começa a rodar em torno de uma coisa, tá certo? Um redemoinho, e pode se tornar um tufão, e pode se tornar um tornado, e pode se tornar um furacão. É o mesmo, é vento, a mesma coisa, é vento. Poxa, é vento. Tudo é vento. Mas, é vento, mas o vento não tem pressão. Como é isso? Pode tudo, não tem regra, ninguém, o resto está tudo errado e tal, não tem pressão nenhuma. Pode fazer o que quiser e tal, não tem regra. Mas tem um centro, uma ideia, uma pessoa. Gira em torno de uma coisa só. Aquilo pode ser um redemoinho só, mas pode ser tufão e furacão, depende de onde, só da situação geográfica, mas é a mesma coisa. Mas o furacão tem uma extensão grande, às vezes pega centenas de quilômetros. Tornado às vezes, no máximo 2 quilômetros, mas o tornado pode ser um vento de 500 quilômetros por hora, e aí destrói tudo. Os Estados Unidos passa muito por isso, você vê lá? Passa muito por isso. Deixa eu dizer para você, mas é vento. Começa alguém a convencer alguma coisa, em torno de alguma coisa, não é em torno do bem das pessoas, não é em torno, por exemplo, Hitler, não era em torno, aliás, com uma mentira, né? Com uma mentira que Hitler começou, era o Partido dos Trabalhadores da Alemanha, e ele começou com a ideia, nós somos maiores, melhores que todas as pessoas brancas são superiores, quanto mais branco, mais superior, né? E ele começou a ser contra essas questões todas, né? E aí, os alemães, então, eu sou maior do que os outros, né? E aí, eu sou melhor do que os outros, e aí, agora nós vamos dominar o mundo e vamos matar quem for inferior, e essas ideias trazem avareza, trazem espírito de superioridade, traz o que é contrário ao Evangelho, mesmo embora está lá escrito Deus está conosco, mas é contrário ao Evangelho. Então havia um centro voltado para uma pessoa, aí começaram a gritar, viva Hitler. O centro aí, não é Deus, não é Jesus, começou, viva Hitler, tá bem? Então, só para você entender, porque mesmo a unidade pode ser maligna. Estou citando porque é um exemplo da nossa geração passada, e todos conhecem o mal que fez a humanidade. Mas pode um diálogo, umas pessoas unidas, e pode ser assim, aquele centro e aquele vento ali só para aquelas coisas, e é um vento. E é muito diálogo, muita unidade, mas voltada não para a tranquilidade, trazendo destruição. E aí o que acontece? Tem poder? Tem. Poder destrutivo, às vezes não sobra nada. Mas a Bíblia está dizendo que esse é um poder na terra. Eu queria falar sobre isso, o poder da unidade. E aí a gente perde. O diabo tenta, às vezes os casais que mais se amam, que quando não se amam, aí nem briga. Não importa com o que o outro fala, o que o outro faz, então não tem nem ciúme, não tem nada. Mas às vezes quanto mais se ama, mais se degradia.
Loucura. O inferno trabalhando. Às vezes as pessoas querem tanto Deus e que briga, tanto que os outros não aceitam ninguém, só ele que está certo. E aí vira uma separação. É assim, não? O diabo quer separar aqueles que se amam, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão ligados ao Senhor, a igreja do Senhor. Os outros lá, as heresias, não, quer dividir lá não, nem divide, nunca divide. Eles aceitam. A igreja do Senhor, às vezes o diabo quer dividir, porque enfraquece. Porque se nós estivermos unidos também, só os discípulos de Jesus em plena unidade e em unidade com Deus, pode destruir as unidades malignas. Você entende não? Entende não? É o texto aí. Deus está dizendo, vamos descer e confundi-los, separá-los, porque senão não haverá nada impossível para eles. Tem uma organização no mundo contrária à palavra de Deus, contrária mesmo à palavra de Deus, unida, mas de tal maneira, com planejamento de se tornarem os prefeitos da cidade, os governadores e todos os países, e os presidentes das nações, para trazer um líder mundial deles. Unidade mesmo. Faz qualquer coisa, e briga e quer todo mundo do jeito deles, e tem que aceitar. Eles não aceitam ninguém, mas eles têm que aceitar. Eles não aceitam pensar diferente deles, mas todos têm que aceitar o pensamento deles. É uma unidade. Se a gente não estiver plenamente unido, e unido com Deus, se a gente estiver plenamente unido, tem muitos textos sobre isso. Agora, quanto mais unidade, mais poder. Olha lá em Levítico. Eu acho que eu já li com vocês pela manhã aqui, mas reafirmando, às vezes a gente não repete as coisas. Levíticos capítulo 26, o verso 8, está dizendo assim, Deus falando para o seu povo, 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Olha o que Deus está falando. No Antigo Testamento era assim, no natural mesmo. 5 servos de Deus que estão ligados a Deus podem vencer 100 pessoas unidas sem Deus. Então, cada servo de Deus, se tiver em unidade, cada um pode vencer 20. Tá certo ou não? 5 pode vencer 100. Por quê? Porque tem Deus. Tem Deus. E está em unidade os 5, esses são mais fortes do que 100 ímpios, que não estão ligados com Deus. Amém ou não, amém? Está entendendo? Agora, ele fala, uma unidade maior. Se 100 de vós estiverem unidos, esses 100 podem vencer quantos? 10.000. Mais unidade, mais poder. Fala comigo, mais unidade, mais poder. Se você tiver numa unidade de 100, aí cada um pode vencer quantos? 100. Unidade de 5, cada um vence 20. Cada um é mais forte que 20. Unidade de 100, cada um vence 100. Quanto mais unidade, mais poder. Amém ou não amém? Os servos de Deus podem ter mais poder se tiver unidade. O rio de vida, ensinado a semana passada, que sai lá do trono de Deus, ele nos une, e aí a gente pode produzir mais, pode ser mais feliz, pode dar mais fruto, pode tudo mais. Não porque a unidade no planeta já tem poder, mas agora nós estamos unidos com Deus. Amém? Olha o que está escrito em João capítulo 15, verso 11. João capítulo 15, verso 11. Jesus está dizendo assim, ó, eu estou ensinando essas coisas para vocês, olha, tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa.
Eu estou ensinando unidade para vocês serem felizes, terem alegria completa, terem a minha alegria. Muito forte isso. Nesses dias que nós estamos vivendo, Joel fala, no capítulo 1, e termina o livro, capítulo 4, verso 6, dizendo que há uma maldição nesses dias. O diabo quer separar todo mundo. A alegria se secar na terra. É o que está dizendo lá. A alegria vai se secar na terra por causa da falta de amor, de unidade, de comunhão com as pessoas. Cada um vive sozinho, vai, come, dorme, com a máquina. A alegria vai se secar na terra. Jesus falou, Mateus 24:12, que por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de quase todos esfriariam. E aí, querido, lá em Malaquias 4:6 está dizendo que a gente precisa converter o nosso coração um ao outro. O filho ao pai, o pai ao filho, o discipulador ao discípulo, o membro, a ovelha ao pastor, o pastor à ovelha. A gente precisa voltar o coração um ao outro para a gente não cair nessa maldição. Você entende? A unidade tem poder. Ah, mas eu não quero poder, eu não quero. Não, a minha vida está boa, eu não preciso, tem mais nada para pedir, só agradecer. Joia! Mas tem outros que precisam. Tem outros que estão passando dificuldade. Tem outros que precisam das suas orações respondidas. Então a gente precisa se unir. A gente precisa orar um com o outro. A gente precisa de ligação mesmo. Mas não é ligação de saquinhos de batata, não. É purê mesmo. E aí eu te pergunto, você tem de verdade ligação com alguém nessa vida? Por que que não a tem? O que que falta? Por que que você é assim? Por que que você não acredita em ninguém? Por que só você que está certo? Por que que você tem essa ideia? Porque não é possível. Se só você sabe tudo, você é Deus. Se você nunca erra, você é Deus. Se você pode tudo, você é Deus. E aí é uma síndrome que o diabo que quis isso. Aí é uma síndrome maligna. A realidade é que nós somos tão pequenos. Sabemos tão poucos. É essa a realidade? Não. Aliás, a Bíblia diz que nós precisamos ser humildes para ter o reino dos céus. E ser humilde, a palavra humildade vem de humus, terra. Nós somos terra. Nós não somos nada. Se tem alguma coisa em nós, foi colocada por Deus. Ele que colocou em nós o Espírito. Ele que coloca dons. Ele que dá aptidões. Ele que dá até mais recurso ou menos recurso. Ele que deu tudo. Então por isso que Ele é digno de toda glória. Ele é digno de toda honra. E aquilo que Ele me deu é para eu ajudar os outros. Sentir infalível é Deus. É uma síndrome perigosa. A síndrome de Lúcifer. Se achar Deus, querer ser. Ele falou isso para Adão e Eva. Como que você é igual a Deus? Tem gente que está nessa ideia aí. Eu sou igual a Deus. Eu posso tudo, sou tudo, sei tudo. É um negócio forte. Muito forte. Também eu não sei nada, não sou nada, também não é assim. É mentira também. Cada um sabe algumas coisinhas, e nós ajuntando para conversar e respeitando um ao outro, todos vão crescer. Amém ou não amém? Deixa eu dizer para você uma coisa. Nessa manhã, Deus que propiciou. A pastora Leila que ia pregar, e eu queria ouvi-la. E eu gosto de estar junto aqui sempre que posso, né? Às vezes não dá. Mas eu sei que Deus preparou esse momento. Eu queria então fazer algumas perguntas aqui. Por que é? A gente já conversou um dia desse aqui, um pouco sobre isso, né? Algumas das dificuldades. Por que é que a gente não quer unidade? Primeira coisa, o diabo. Ó, vou te falar
Como é esse demônio da desunião? É em forma de um redemoinho diante de Deus. Tem um amado nosso aqui que na igreja ele vê, tem visões, tem uns 10 anos que ele me contou, ele viu, falou, rapaz, Deus me mostrou um redemoinho na minha família. Oramos e tal, mas não teve jeito assim. A esposa realmente deu ouvido a uma ideia, depois se desesperou, mas já tinha passado, já tinha separado, já tinha acabado tudo. E ele viu, falou comigo, entrou um negócio, ventinha assim, uma ideia assim, uma conversa assim, é assim que é. E aí, redemoinho foi crescendo em torno de um negócio só, de uma coisa só, de um foco só. No caso dela, quero ser feliz. Não, olha o que aconteceu. Mas não tem problema. Quando ela era jovem, ela passou na rua e uma dessa moça que lê a mão aí, ela não era crente. E aí a moça falou para ela assim: você vai ser feliz com a pessoa do nome tal. Ela depois se tornou crente, casou com outra pessoa, tudo jóia e tal. Certo? E estava na igreja. Mas aí apareceu um jovem e a encantou com esse nome. E aí, olha o foco lá atrás, a palavra de Deus, a Bíblia, a família, nada mais. Aí, pode ser, a moça falou, de repente essa pessoa, foi só 1 ou 2 encontros, e o cara só queria, sumiu depois. Mas perdeu tudo, perdeu a família, arrumou um problemão, tudo um problemão. Então começou a girar ali, o cara passava e cobiçava e tal, começou a dar ideia e tal, e ele tinha visto isso antes, um vento. Falei, filha, pelo amor de Deus. Ela falou, não tem nada do diabo, eu quero ser feliz, eu quero. E aí começa as ideias e tal. Depois de tudo passado, ela falou, por que o senhor não me amarrou? Por que o senhor não me... Como eu vou fazer isso? Perdeu tudo, acabou. Problemada na vida, viva um sofrimento. Perdeu tudo. Mais uma ideia. E leva um vento, diálogo. O cara fala, tudo bem, você está linda, hein? Poxa vida, e de repente começa assim, né? Seu marido não te dá valor porque você é, tá? E aí começa assim, uma conversa, um diálogo. Nossa, parece que a minha alma se ligou a ele. É vento mesmo, mas é diabólico. E aí vai. Daqui a pouco não tem mais como sair. Forte. Muita gente boa perde tanta coisa. E é vento. Alguém que está dando um conselho, aquele conselho parece maravilhoso, né? Aquelas amigas, seu marido é muito... Ou amigo, não, essa mulher, você merece muito mais, e aquilo vai, né? E qualquer coisa, essa igreja, está tudo errado, o bispo sabe nada, e tal, e vai, quer conversa, você precisa ouvir o fulano, você precisa ver o que... Tá, e a conversa vai. Você merece, ao você o centro aí. Deus não importa mais o que Ele fala, importa o que você quer, importa o que você está sentindo. E aí é um demônio, é um vento demoníaco. Ele pega uma coisa de Deus, que é diálogo, que é comunicação. A comunicação é das outras coisas que Deus criou nessa terra para a vida. Diz a Bíblia que tudo é feito pela palavra. Já leu isso lá em João, já leu isso lá em Hebreus. Tudo é feito pela palavra. Então a palavra é a expressão do Espírito de Deus em nós, amém? Então a palavra, ele pega as palavras, amor, pega o amor, a ligação, tem ligação até maligna, você sabe disso, né? A pessoa faz lá um trabalho, lá um negócio lá e se afeiçoa o outro malignamente. E aí pega essas coisas que Deus criou e faz isso envolver a pessoa
nenhum centro, nenhuma coisa egocêntrica, para mim, para eu ganhar, para eu ser grande, para eu ser maior, para eu ser superior aos outros. Normalmente esse centro, ou para uma pessoa, para uma ideia, mas não tem aquela questão de unidade, porque o vento está sobre toda a terra, amém, não é? Não está só num lugar. Esse vento de um só lugar, só nós aqui que é complicado, não é de Deus. Só a nossa igreja que é boa, não é vento de Deus, não. Não é, não. Só a IPV que tem unção, não é, essa unidade não é benéfica, não é de Deus. Só eu que sei, não é. Esse é um vento maligno. Claro que tudo está certo também, não é verdade? Todo extremo é mentiroso, tá? A verdade é que liberta. Eu queria nessa manhã, eu queria orar sobre isso. Tem coisa que é espiritual. Então a primeira coisa é que tem coisa que é espiritual. Se você gosta de um redemoinho, se você gosta de separação, de ficar sozinho com os seus pensamentos, com as suas ideias, com os seus conceitos, isso é um redemoinho que pode virar um tufão, ou mesmo um furacão, e destruir muitas vidas, muitas pessoas. Pode ser espiritual. Se você não quer mesmo, é só você que sabe, precisa de libertação. Entrou em algum momento, e às vezes até um elogio, alguém falou, poxa, você sabe mais do que todo mundo. Aí entrou, você achou que o diabo fez isso com Adão e Eva. Pode ser espiritual então, a primeira coisa pode ser espiritual, pode ser psicológico, pode ser uma coisa aprendida. De repente, seus pais te ensinaram que só você sabe, que você é melhor do que todo mundo, mais bonita do que todo mundo, que ninguém mais presta, é só você, vizinho não presta, ninguém mais presta, que você tem que ficar sozinho. E aí, pode ser uma questão construída, aí precisa desconstruir essa mentira, porque há um poder na unidade, amém ou não amém? Se entrou na sua ideia, está sendo construído também na nossa geração. O diabo levantou um pediatra nos Estados Unidos e começou a ensinar sobre a criança tem que deixar fazer o que quiser, porque a criança e esse negócio entrou no mundo. Depois levantou uma mulher, que a mulher é superior a tudo, a mulher sabe mais do que tudo, e ainda tem essas ideias, né? Tem as ideias, Bombril trabalha para isso, né? A mulher que sabe, o marido não sabe nada e tal. Então, são ideias malignas para destruir essas questões, tá? Para destruir a unidade. As novelas e os filmes trabalham para destruir o amor do filho pelo pai. Pai normalmente não sabe nada, quem sabe é as crianças, a juventude, os adolescentes. Então essas coisas vão dividindo. Também usa pessoas para desconstruir unidade. Usa pessoas. Usa ideias. Aqui nesse texto de Gênesis foi uma ideia. Gente, Deus mandou a gente se separar. Mandou cada um abrir uma célula. Mas nós não vamos abrir uma célula. Nós vamos ficar juntinhos aqui para crescer, porque junto nós é uma ideia. A unidade é que é melhor. Nós vamos fazer uma torre e nós vamos chegar no céu. O céu está ali, ó, naquela nuvem ali. Eles achavam que o céu estava na nuvem, né? E nós vamos fazer uma torre, nós vamos ver Deus lá, ver o trono de Deus. Muitos anos atrás, né? 4.000 anos atrás. Então nós vamos fazer uma torre para chegar no céu. Ao invés de esperar Deus, ou ter um coração aberto, obediente para Deus vir para conosco, não, nós vamos a Ele a hora que a gente quiser. E aí, uma ideia maravilhosa. Trabalharam muito, fizeram muitos tijolos, muitas coisas. Eu não sei se você já leu sobre isso, mas você sabe que as línguas, a única palavra que em todas as línguas é a mesma palavra, é a palavra aleluia. É a única palavra que é a mesma palavra.
Mas tem lugar que a palavra martelo é uma coisa completamente diferente. O lugar a palavra embaraçar é completamente. A palavra tal, assim. Mas sempre tem uma palavra que fala igualzinho no outro idioma, mas é completamente diferente. Veio então a mistura, a confusão das línguas. Veio sim. Eu quero, nesta manhã, então, orar por isso. Tem questões espirituais. Como eu sei que é espiritual, que eu vivo num redemoinho? Presta atenção. Como eu sei? Quando eu não tenho força, não tenho poder para me ligar aos outros. Eu quero, mas não consigo. É espiritual. Quando eu quero e não consigo, é espiritual. Quando eu entendo que eu fui criado assim, são conceitos que eu tenho, ou a vida me levou a ser sozinho, eu aprendi a ser sozinho, e hoje eu não preciso de ninguém, é uma mentira, que precisa ser desconstruída. Porque todos nós precisamos dos outros, não é verdade? Não. Se eu não precisasse do pessoal que faz roupa, eu estava pelado aqui, não é verdade? Se eu não precisasse do que planta algodão, eu também. Se eu não precisasse de ninguém, eu só tinha o que eu consigo fazer sozinho. E eu preciso dos outros, todos nós precisamos um dos outros. E cada um tem qualidades, e toda qualidade reflete um defeito, é natural. A pessoa é muito esperta, é precipitado. Eu vou ter de tolerar a precipitação dele, porque Deus o fez para ser um bombeiro, para ser sei lá o quê, e aí eu vou ter que tolerar a precipitação dele, porque ele é muito rápido, ele é muito precipitado. Aí o outro é muito calmo. Que pessoa calma, vai viver com ele. O calmo é mole, e tem hora que você vai ficar muito irritado, mas se não tivesse o calmo, não tinha quem operasse os seus olhos, para ficar lá 8 horas lá abrindo, e com a maior calma do mundo, não tinha quem fizesse essas coisas. Cada qualidade reflete um defeito. Cada um de nós tem qualidades, mesmo quem não estudou nada tem qualidades, está vendo? Tem o vendedor que te empurra um negócio e depois aquilo é o grande bem da sua vida. Os vendedores são bênçãos, tem que tomar cuidado. Mas são bênçãos demais. São. Todas as pessoas são tremendamente úteis. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos de unidade. Nós precisamos aprender a viver em unidade. Nós, o povo de Deus, mais do que nunca, comunhão com Deus, vertical, faz assim, vertical e horizontal. Quanto mais, melhor. Não, eu tenho comunhão só com fulano e fulano, que eles pensam igualzinho eu. Você não vai crescer, seu bobo. Porque se pensa igualzinho, você não vai te acrescentar em nada. Se pensa completamente diferente, vai te ajudar muito. Porque aí você vai conhecer um punhado de coisa que você não conhece. Vai aprender um punhado de coisa que você não sabe. Mas se você só quer conversar com quem pensa igualzinho você, não acrescenta em nada. Nessa manhã, eu queria orar. Mas eu queria voltar ao texto de Gênesis 11 e dizer para você exatamente isso. Não me diga que eu estou sendo... Deus pode qualquer coisa, mas Ele criou regras para esse planeta, amém ou não amém? Deus pode obrigar o ser humano a alguma coisa? Não, porque Ele criou essa regra. Onde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então quem obriga os outros, quem convence, manipula é Jezabel. Leva de uma maneira mentirada, sedução é diabo.
convencer o Espírito Santo. Amém? Convencer. E o outro decidir. Aliás, por exemplo, as coisas mais importantes da vida, o amor, por exemplo, ele não nasce onde há forçação, onde há obrigatoriedade. Se a gente for obrigado a amar, a gente não ama. O amor só nasce na liberdade. Então, é Deus que criou isso. Deus está. Amém? Deus é o Senhor. Então, Deus pode tudo, mas Ele criou regra para ele. Nem Ele pode destruir uma unidade. Destruir a unidade, Ele destruiu ali. Ele não pode fazer nada contra uma unidade, mesmo sendo contrária à sua palavra. Amém? O que Ele pode fazer? O que Ele fez? Trouxe confusão no meio deles, para que eles se dispersassem, e aí acabasse o seu intento. Olha que poder que tem a unidade. Vamos ficar de pé, vamos. E aí o que você acha que falta na igreja do Senhor? Unidade. O que falta? E aí, como a gente pode ser unido com todo mundo? Não dá. Mas ser unido com um grupo que tem unidade com outro, que tem unidade com outro, que tem unidade com outro. Amém, não é? Agora, sozinho é perigoso. Sozinho é perigoso. Eu queria orar. Em primeiro lugar, eu queria orar por você, e mesmo você que está assistindo esse vídeo, que está em casa, que você quer Deus, mas não quer os irmãos. Não tem jeito. A Bíblia diz, quem diz que ama Deus e não ama os irmãos, é mentiroso. A Bíblia diz que quem não ama o seu irmão ainda está em trevas. 1 João 2,9. A Bíblia diz que quem julga o irmão, Tiago 5,9. Quem julga o irmão está debaixo de juízo ainda. Porque ao julgar os outros, automaticamente a gente abre as portas para ser julgado. E nós todos temos falha. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, no finalzinho, se a gente se julgar a si mesmo, aí não seríamos julgados por Deus. Mas quando a gente julga o outro, aí a gente também é julgado e a gente é condenado. E quem é que não tem pecado? O que a gente precisa fazer? Arrepender dos nossos pecados e perdoar os outros. Nós, pregadores do Evangelho, levar as pessoas ao arrependimento. Você que é líder, você que fala de Jesus, levar as pessoas ao arrependimento sem manipulação. Levar as pessoas a obedecer a palavra sem manipulação. E aí onde está o Espírito de Deus, aí a glória do Senhor desce. E aí Deus ouve as orações. Amém? Não foi você que escolheu Deus, Ele que te escolheu. Para a gente viver ligado com Ele, ser ligado a Ele, para ser ligado aos irmãos, João 15, e para a gente orar. E aí a gente ora em unidade, aí Deus faz. Você, marido e mulher, começa a orar junto, vai. Começa a orar junto. Eu sei que o dia é apertado, mas eu e a Cláudia, às vezes a gente, mesmo finalzinho da noite, às vezes a gente dá as mãos e a gente ora. Ora pelos filhos, ora pela igreja, ora pelos discípulos, ora, precisa de orar, plena unidade. Se tem alguma coisa, conserta, pede perdão, mas ora. Deus está nos chamando para uma unidade. Por quê? Porque nesses últimos dias, preste atenção, é um tempo de colheita, então é um tempo de vento de Deus, amém ou não amém? O Espírito Santo está sendo derramado, vai ser derramado sobre toda a terra. Há um avivamento naqueles que buscam o Senhor, mas também há um avivamento maligno. As forças das trevas, mais do que nunca, estão se unindo e unindo contra a igreja do Senhor, contra os que querem Deus. Vamos orar então. Eu queria orar em primeiro lugar, queria chamar os pastores aqui comigo. Se você acha que você vive num redemoinho, só pensa numa coisa, só pensa e voltado só para si mesmo, você é o centro de tudo, e você não pensa, ou você não aceita ligação, não sabe por quê, mas quer.
Se você acha que você foi fabricado para viver sozinho, infelizmente, às vezes até por te amar tanto, sua mãe, seu pai, você, ninguém mais presta, só você, tá? Ao invés de falar, tem algumas pessoas que pode ser perigosa, cuidado e tal. Mas se você acha que qualquer dessas questões, se você não consegue viver em unidade, a unidade para você é os outros pensarem igual você, fazerem do jeito que você quer, o que você quer. Mas não é ouvir, respeitar, entender, não é dialogar e juntar todas as coisas e tirar uma embasado na palavra de Deus. Se você tem dificuldade, vem cá, eu quero orar por você. Tem alguém nessa manhã? Não tem ninguém? Amém. Temos que ser como Pai em Cristo. Você tem facilidade de entrar em qualquer vento, qualquer conversa te domina. Você é convencido por qualquer vento. Aí também é perigoso. Seu casamento, ou aonde você trabalha, ou você não consegue uma amizade assim por anos, uma amizade mesmo. Você não tem ninguém que você tenha uma ligação mesmo. Vem cá, é manhã de cura. Não é culpa da gente, ninguém vai te condenar por vir aqui não. Às vezes não tem. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Vem cá. Mas é manhã de cura. Você acha que precisa de libertação? Vem cá. Tem um vento desse na sua vida? E já tem um tempo. De repente é um ciclone. Vem cá, vem. De repente você está sendo dominado por alguma ideia, alguma coisa, mas não é você, você não quer isso. Você não quer sair da igreja, mas tem uma ideia e uma acusação, um negócio. Você não quer separar, mas tem aquele negócio do dia e noite, você pensa, você vem e quase te domina, você força, você segura, mas você não quer, você quer ligação com os irmãos, mas tem uma acusação de todo lado, acusação, e você só vê defeito, e você só vê, vem cá. Qualquer coisa, ou eu não falei, mas Deus está falando com você, você vive, vem cá. Vem cá, pastora Cláudia, ajuda aqui. Em nome de Jesus. Você tem dificuldade de ligação, vem cá. Você não conseguiu ainda uma ligação de verdade com alguém, vem cá. Já casou, se juntou, já tal, mas não tem, não se tornaram um nunca, vem cá. Como Pai Cristo é, temos que ser. O senhor podia ajudar a orar aqui? Pode ajudar. Temos que ser. Querido, é manhã de cura. Eu estou te falando. O diabo não quer a gente ligado com ninguém. O diabo não quer a gente abençoado. O diabo não quer a gente em unidade. Mas é o poder para sucesso nessa terra. É ligação, é saber entender as pessoas, é compreender um ao outro. É isso mesmo, é um poder que Deus criou para ser feliz nessa terra, para ter sucesso nessa terra. É ouvir, respeitar, unir, ligar. Ora aí por você, ora pela igreja, ora por eles, ora por quem tem coragem de vir aqui e dizer eu preciso. Deus, nesta manhã, nós queremos te adorar pela tua santa palavra, te adorar pelo teu poder, te adorar pela tua intervenção. E nós queremos te clamar, Senhor, intervenha nesta hora, cura a alma nesta hora.
Senhor, se tem alguma coisa que prende, algum vento dominante, nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Que seja tufão, que seja tornado, nós destruímos. Para vento, em nome de Jesus. Para vento, para redemoinho, para, pelo poder do nome de Jesus. Eu acalmo esta alma, eu acalmo esse espírito, pelo poder do nome de Jesus. O espírito deste homem, o espírito dessa mulher, a ideia, a mente, as emoções, eu acalmo agora, pelo poder do nome de Jesus. Para a tempestade, para vendaval, para redemoinho, para pelo poder do nome de Jesus. Para pelo poder do nome de Jesus, é uma ordem. Como igreja do Senhor, nós repreendemos, nós anulamos, nós desfazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Para, ventania, para, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja uma brisa, como veio sobre a vida de Elias, sobre este homem, sobre essa mulher, para que possa sair da caverna, para que possa conseguir ouvir Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo nesta hora. Ora comigo, diga: em nome de Jesus, toda ventania, todo redemoinho, ora, em nome de Jesus, todo ciclone, todo tornado, em nome de Jesus, eu repreendo, eu anulo, pelo poder do nome de Jesus. Eu tenho fé no nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, para a ventania, para vento contrário, para, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Em unidade comigo, diga: em nome de Jesus, na mente dos filhos de Deus, para toda ventania maligna, em nome de Jesus, toda ideia maligna, eu dissipo agora, pelo poder do nome de Jesus. Diga mais, diga assim: em nome de Jesus, toda ideia que não vem de Deus, em nome de Jesus, nós trazemos confusão agora. A unidade maligna, fala forte, eu trago confusão agora. Em nome de Deus, a toda unidade maligna, a toda unidade que não vem do trono de Deus, eu trago confusão, eu trago dispersão. Sejam confundidos as leis contrárias à palavra de Deus, a unidade contrária à palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós repreendemos como igreja do Senhor. Nós somos poucos, mas estamos em unidade. Nós podemos vencer muitos. Para fora, em nome de Jesus, nós destruímos toda a unidade maligna neste Brasil, na nossa cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos um em Cristo. Somos Aleluia. um em Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Agora, vamos fazer alguns exercícios. Como é que a gente aprende a ser unido? Comece a abraçar mais, a conversar mais. Vai na casa dos irmãos. Unidade com quem busca Deus é melhor, mas unidade de uma maneira geral é melhor. Começa, desliga a televisão, desliga o zap aí. Isso aí, o zap pode ser um lugar de unidade, mas pode estar desunindo a sua família. Desliga um pouquinho, conversa mais, desliga a televisão, conversa mais.
conheça mais um ao outro, entenda mais um ao outro, compreenda, é um exercício. Unidade é um exercício. Não deixa a sua ligação só no superficial, não. Falando dos outros, unidade superficial, diálogo superficial, fala de alguém, fala de alguma coisa, fala de você. Começa a buscar aprofunde na unidade, no rio da unidade, porque esse rio tem vida. Se 2 ou 3 estiverem plenamente unidos, Mateus 18:19, tudo que pedir, Deus faz, amém? Então abrace pelo menos 5 pessoas e fala assim: eu quero ser um com você. Deus abençoe você. Levantar minha voz e adorar, se eu não souber perdoar.